Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, campus de Garanhuns. Vamos dar sequência ao nosso curso, resolvendo agora um problema bem interessante do capítulo 22 da 10ª edição do Halliday, tá? Esse problema é o 27. Acredito que nas edições 8 e 9 também ele seja o problema 27. O problema diz o seguinte: na figura 22.51, tá aqui a figura essa aqui, duas barras curvas de plásticos, uma de carga mais Q e outra de carga menos Q, formam uma circunferência de raio R igual a 8,50 centímetros no plano XY. O eixo X passa pelos dois pontos de ligação entre os arcos e a carga está distribuída uniformemente entre os dois arcos. Se Qzinho igual a 15 picocoulomb, determine A, o módulo e B, a orientação em relação ao semi-eixo positivo do campo elétrico no ponto P, situado no centro da circunferência. Então ele quer saber qual é o campo elétrico formado por esse anel, que tem essas características apresentadas, nesse ponto P. Ora, se tudo fosse uma carga tudo positiva ou tudo negativa, no centro do anel seria zero. Mas como a gente tem um arco positivo e um arco negativo, né, uma semicircunferência positiva e uma semicircunferência negativa, então vai mudar um pouquinho. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o nosso elemento de carga, tá certo? Quem é nosso elemento de carga? Nesse problema, seria o lambda, em uma dimensão, seria o lambda ds. E o ds seria o elemento de arco infinitesimal. O elemento de arco infinitesimal é o r de θ, como a gente já viu em aulas anteriores. E se você quisesse calcular a carga total do semi-arco positivo, basta você integrar aqui, ó, como é metade, então eu só vou de 0 até π, então a carga total da positiva seria o π lambda r e da negativa seria menos π lambda r, beleza? E aí, definido quem é o elemento de carga, a gente pode calcular quem é o elemento de campo no ponto P. Então, o elemento de campo P, como a carga é positiva, ele gera um campo saindo, e esse vetor ele pode se decompor em uma componente na direção negativa de x e uma componente no sentido negativo de y, beleza? Então, você tem aqui a componente de x contra a direção x e a componente na direção negativa de y. Então, basta você calcular a componente de x, que seria o dE cosseno de θ, e o dEy seria o dE seno de θ, beleza? Tranquilo? Então, o nosso elemento de campo na direção x, o módulo, seria o dE, que é o dq sobre 4πε0, a distância ao quadrado. A distância ao quadrado do elemento de carga até o ponto que você quer calcular o campo, que nesse caso é o próprio raio do anel, que é o R, cosseno de θ. Então, substituindo aqui, e o nosso dY seria o dE seno de θ, tá? Decompondo aqui esse vetor em duas componentes. Então, resolvendo para dx, só na direção x, o módulo, seria o lambda, o dq, lambda r de θ, sobre 4πε0, r ao quadrado, cosseno de θ. O lambda e o raio são constantes, então tudo é constante, só vai ficar uma integral do cosseno de θ de θ de quanto a quanto? Ora, como eu só estou pegando a parte positiva, eu só vou integrar de 0 até π. Então, vou integrar aqui. Então, a componente em x desse campo, da parte positiva, seria a integral do cosseno de θ, essa integral de 0 até π. A integral do cosseno é o seno. O seno de 0 até π é o seno de π, que é 0, menos o seno de 0, que é 0. Então, isso aqui tudo dá 0. Ora, esse resultado a gente já poderia descobrir usando a simetria do problema, né? Porque cada elemento de carga ele vai gerar na parte positiva, vai gerar um elemento em x e em y. Quando você for para o extremo oposto, pegar um simétrico a ele, você vai gerar um elemento de campo saindo aqui, que vai decompor uma parte em y também, que vai se somar com
as outras, e uma em x, que vai se opor a do que está do outro lado, e elas vão se anular pá a pá. Então, cada elemento de carga vai gerar uma componente em x, que ela vai se anulando pá a pá, e por simetria daria zero, beleza? Para resolver em y, você poderia fazer primeiro para a parte positiva e depois fazer para a parte negativa. Mas como ele quer um módulo, você pode perceber que se você pegar um elemento de carga negativa aqui, o elemento de carga negativa vai gerar um elemento de campo entrando também, que vai ter uma componente em x e uma componente em y, e a componente em x também vai se anular, pelo mesmo motivo da parte positiva. Só vai restar as componentes y, que vão ter o mesmo módulo, que vão estar apontando tudo para baixo e vão ter o mesmo módulo, porque o módulo da carga negativa é o mesmo módulo da carga positiva. Então, você pode fazer de uma maneira geral e já resolver que o campo elétrico total, né, em Y seria 2 vezes o campo da positiva, já que o módulo vai ser o mesmo, beleza? Então, o campo elétrico total, já então envolvendo a carga negativa e a positiva, seria 2 vezes o campo da positiva, né? Só da positiva, que é o lambda r de θ, 4πy0r ao quadrado seno. E aí, a gente pode simplificar aqui o 2 com 4, o r com r, e só vai sobrar a integral de lambda. Vai sobrar só que o campo em y total vai ser lambda sobre 2πy0r, integral de 0 até π, seno de θ de θ. Beleza? Por que de 0 até π? Ora, porque eu só estou calculando aqui, ó, de 0 até π, metade da circunferência, tá certo? A integral do seno, aí fácil de resolver, é menos o cosseno de 0 até π, então vai ficar menos o cosseno de π, menos com menos, vai dar mais o cosseno de 0. Então, vai dar menos o cosseno de π, ó, o cosseno de π é menos 1. Menos 1 com menos dá 1. 1 mais o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui dá 2. Tá certo? Então, o campo elétrico total em Y vai ser 2 lambda sobre 2πy0r. Como no problema ele não deu a densidade de cargas e sim ele deu a carga, então eu vou reescrever para escrever a carga positiva. E quem seria a carga positiva? A gente viu aqui, ó, que a carga positiva é o πr lambda. Como aqui eu só tenho um lambda, eu vou multiplicar em cima e embaixo por πr. E aí essa parte aqui é a nossa carga. Cancelei o 2 com 2. E aí, multiplicando, resolvendo isso aqui, vai ficar que o campo em y total vai ser a carga sobre π ao quadrado y0 ao quadrado r. Isso é um módulo. Se você quiser descobrir o valor numérico, basta você substituir os valores dados na questão, que eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar de forma literal, só tendo cuidado com as unidades, tá certo? Como ele quer também a orientação, ou seja, ele quer a direção, a gente também já sabe que o campo total ele vai estar na direção negativa de y. Então, escrevendo o vetor campo elétrico total, vai ser o menos na direção j e o módulo que é q sobre π ao quadrado y0 r ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Se não teve dúvidas, segue para procurar problemas semelhantes, tá? Esse problema ele ajuda a resolver outros problemas de arco, tá? De distribuição contínua. Caso você tenha dúvidas, deixe aí nos comentários ou me procura lá no Instagram e me manda um direct, @prof. Mário Rocha. Beleza? Espero que tenha ajudado. Até a próxima videoaula. Falou, valeu, fui!